essa epístola ela é considerada como o Evangelho de Paulo. Foi durante a terceira viagem missionária do apóstolo que o Paulo escreve as 3 epístolas dessa terceira viagem missionária. Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios e, inclusive, escreveu a epístola aos Romanos. Paulo vai tratar, no capítulo 4 e no capítulo 5, sobre uma doutrina teológica chamada de justificação. Paulo vai usar 4 pessoas como referência: Adão, Jesus, Sara e Abraão. Falando de Abraão, eu preciso te lembrar que o escritor aos Hebreus coloca Abraão naquela seleta lista da galeria dos heróis da fé. E dessa galeria, o escritor aos Hebreus coloca Abraão acima dos demais. Mas perceba que mesmo o escritor aos Hebreus, Deus colocando Abraão acima na galeria dos heróis da fé. Meu Deus! Deus não vai, em hipótese alguma, menosprezar nem a história e nem o nome de quem veio antes. Porque antes de vir Abraão, veio primeiro Abel, aquele que o irmão leva para o campo e o mata, mas que mesmo depois de morto, o sangue de Abel clamava a Deus por justiça. Antes de vir Abraão, veio também Enoque, um homem que a Bíblia diz que andou com Deus. Ele atingiu um grau de comunhão, de intimidade tão forte com Deus, que Deus falou: a terra está muito suja para você. Eu arranco você da terra. Enoque foi arrancado da terra e nunca mais se viu. Antes de vir Abraão, veio também Noé, um homem com uma geração corrupta, em que as pessoas não estavam nem aí para os propósitos de Deus. Ele achou graça aos olhos de Deus, de tal ponto que Deus prepara um caixote chamado de arca, salva Noé, a sua família, seus 3 filhos e as suas noras. Quando o escritor Paulo escreve que Abraão, o versículo que nós lemos, ele creu contra a esperança, Paulo está querendo dizer que, aos olhos naturais e humanos, tudo aquilo que Deus havia prometido para Abraão e para Sara era impossível. Foi por isso que Paulo diz: e Abraão, ele creu contra a esperança para vir a ser o pai de muitas nações. Abraão não levou em consideração, gente, olha isso, o seu corpo com quase 100 anos, o ventre amortecido e estéril de Sara. Abraão dava glórias a Deus, era fortalecido, e Abraão acreditava que Deus era poderoso para cumprir aquilo que Deus havia lhe prometido. Eu preciso te dizer que tanto a medicina quanto a biologia diz que a mulher, quando ela chega nos seus 40 anos de idade, ela entra em um período chamado de menopausa. Nesse período, a mulher vai sofrer diversas variações no seu corpo e até questões psicológicas. Uma no seu corpo é a falência do seu ovário, tornando cada vez mais dificultoso a mulher engravidar. Quem olha para a promessa que Deus fez para Sara e para Abraão, deve ter dito: Deus errou ao escolher ele. Ah, meu Deus. Deus errou ao escolher ela. Mas eu preciso te dizer que Deus não escolhe pessoas erradas. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Se fosse para crer quando as coisas estão dando indícios, é fácil demais. Eu creio que Deus vai prover amanhã, tendo dinheiro no bolso para pagar as minhas contas, é fácil demais. Agora, crer quando a fatura vai vencer amanhã, e eu não sei de onde tirar dinheiro. Nós temos que ter essa fé de Abraão, que era crer contra a esperança. Crer contra as ordens naturais das coisas. Diagnóstico do médico, deu ruim, mas você já perguntou o que Deus diz a respeito Meu desse? Deus! O nosso problema é que a tecnologia, a era do século XXI, tem tirado muitos nossos olhos daquilo que Deus pode fazer para aquilo que a naturalidade das coisas nos diz. Uma mulher com 90 anos de idade seria impossível ela gerar pela medicina e pela biologia. Um homem de 100 anos, ele não é fértil. Nem se tomasse remédio, ele não seria fértil. Mas Deus não erra cabeça. Meu Deus. É por isso que Deus te escolheu. Mesmo você com todos esses problemas, com toda essa dificuldade, é por isso que Deus te escolheu. E a tua situação está tão difícil que você fala: Deus, eu estou crendo, mas não crendo. Já viu quando a gente crê, mas não crê? Vai fazer, mas não vai fazer, porque as circunstâncias, elas dizem que será impossível Deus cumprir aquilo que te prometeu.
Chacoalha o irmão que está do teu lado e fala para ele: você precisa crer contra a esperança. O cristão não vive por vista, o cristão vive por fé. E para quem não sabe, ou para quem já sabe, mas vai se recordar, Abraão foi um cara tão improvável, nasceu em um lar idólatra e mesmo assim, mesmo Deus conhecendo a história do seu pai, dos seus antepassados, Deus decidiu apostar em Abraão. Alguém que, para ser sincero, você não apostaria. Eu não apostaria em um homem, quanto mais fazer a promessa que Deus fez para ele. Por quê? Abraão era um homem casado com Sara e sua esposa era estéril. Ele tinha 75 anos de idade quando Deus chama, sua esposa tem 60. Primeiro que alguém diria, ó, Deus chegou atrasado aí, hein? Um cara com 75 anos de idade, uma mulher com 60. E qual a promessa que Deus fez? Eu vou fazer de você uma forte e poderosa nação. Eu já duvidaria, na ótica da terra, se Deus falasse, eu vou abrir o ventre de Sara, vou te dar um único filho. Só que Deus está propondo para ele algo muito extraordinário. É por isso que só chega no objetivo que Deus quer, para o cumprimento da promessa, quem acredita em Deus. É por isso que dizem que crente ele é doido. Nós ganhamos essa palavra porque a gente crê naquilo que o mundo não crê. O mundo está dizendo, o governo está indo de mal a pior, mas eu creio que o meu Redentor vive. Meu Deus! Não importa hoje governo, eu queria, sendo bem pessoal, que eu queria com um governo melhor do que esse daí. Mas mesmo nesse governo, tudo caro, Deus vai continuar nos sustentando. Porque a gente não crê pela vista, nós cremos pela fé. Quando Abraão nasce, o pai dele vai colocar no filho aquilo que o pai não deu conta de ser. O que o pai queria ser? O pai de Abraão queria ser alguém grande, alguém exaltado, porque o nome, não sei se você sabe, mas dentro da Bíblia Sagrada, o nome ele é dado como sentença. Por isso que quando o primogênito dele nasce, Terá vai colocar o nome de Abraão, que no hebraico é pai grande ou pai exaltado. O pai queria transferir para o filho aquilo que ele não conseguiu ser, mas estava dando continuidade. A história diz, não sou eu, que o pai de Abraão ele era fazedor de ídolos. Você vai entender mais ou menos isso, que os historiadores falam, quando Josué diz, olha, da além do rio, o vosso pai Terá, o pai de Abraão, servia a outros deuses, porém eu e a minha casa, nós serviremos. Aleluia! O lar não era um lar. Lá em bola, lá totalmente Narabadará! poderia fazer, mas foi esse lar um homem para fazer desse homem nação, o que nós conhecemos hoje de povo judeu. Aí Deus diz, Abraão, a proposta Meu Deus! sai da tua terra. Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, porque eu vou te propor. Se você sair para ouvir a minha voz, eu não te dou um filho. Eu não vou abrir o ventre de Sara para você gerar um filho, mas eu faço de você uma forte e poderosa nação. A promessa de Deus estava condicionada à obediência. O que Abraão tinha que fazer era ouvir a voz de Deus. Parece ser simples o que eu vou falar, mas não é. Tem gente que em pleno 2025, quase indo para o quarto mês, que Deus só não cumpriu a promessa ainda, porque não está ouvindo a voz de Deus. Mais interessado em você, em vivenciar aquilo que Deus te prometeu, é Deus que te fez a promessa. Gênesis capítulo de número 12, a partir do versículo 4 diz, e Abraão ouviu a voz de Deus. Fala para quem está do lado, quem escuta a voz de Deus, pode falar, fala. Quem escuta a voz de Deus, fala, não casa com a pessoa errada. Não entra na faculdade que Deus não mandou, vai fazer aquilo que Deus já botou no coração. Eita! Quem escuta a voz de Deus não congrega na igreja errada. Quem escuta a voz de Deus não toma volta de sócio. Quem escuta a voz de Deus vai viver. Ainda que a terra esteja dizendo, não vai acontecer, não vai dar certo, a porta não vai se abrir, a enfermidade não vai ser curada, mas quem escutou a voz dele não está vivendo pelaquilo que a terra está ditando, mas pelaquilo que o céu já falou contigo. E deixa eu te dar um conselho, para de querer ouvir dos outros aquilo que Deus já falou contigo. Tem gente que quer ouvir
alguém. Ah, Deus falou que vai fazer algo na minha casa. Então, eu tenho que esperar alguém confirmar. Tu não precisa de confirmação de ninguém para Deus fazer. Eita! Se a promessa foi para você, é você que tem que acreditar. Minha família não me apoia, minha esposa não me apoia, meu esposo não me apoia, os meus filhos. Quem tem que acreditar naquilo que Deus falou, é você que tem que crer. Ai, meu É Deus! você que precisa acreditar naquilo que Deus fala.